Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos para um tema da engenharia civil. Conversar com a especialista em engenharia diagnóstica, patologia e perícia da construção civil, a engenheira civil Débora Oliveira. Débora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Alguns termos novos surgindo aí na engenharia civil, né? Engenharia diagnóstica, inspeção predial. Por que tudo isso, Débora? A construção civil está em constante evolução. Juntamente com isso, a exigência dos usuários na construção também vem crescendo. E a partir disso, surgiram os primeiros estudos e apresentações sobre o tema da engenharia diagnóstica. No Brasil, lá em São Paulo, isso por volta de 2005. É algo bem recente realmente, mas é uma área da engenharia que veio para poder melhorar a condição de uso das edificações, de tal forma que quando você tem uma edificação e ela já encontra-se em uso, existe uma necessidade de se manter ou até mesmo ampliar a vida útil na qual foi planejada no princípio da construção. E para se conseguir essa ampliação na vida útil dos prédios, o que precisa ser feito? Isso depende de vários fatores e um dos mais importantes é a atividade de manutenção. É aí que entra a inspeção predial. A partir desse serviço, a condição da edificação pode ser verificada, permitindo ações de prevenção, correção e manutenção. Vamos dar um exemplo, é como se um prédio, um edifício, ele fosse como um carro. Fazer um paralelo com o universo dos automóveis, tem-se o hábito de preservar a garantia fornecida pelo fabricante e a condição para isso é a realização das manutenções, que quando não acontecem podem prejudicar o sistema de direção, motor, bombas. O mesmo acontece com os prédios e seus sistemas. Entendi. Na prática, Débora, para que serve a inspeção predial? Se nós dermos um Google, rapidamente podemos ver, uma série de notícias em nossa cidade falando de fachada que caiu, construção que desabou, muros que caíram. A inspeção predial existe para que os sintomas sejam identificados e a ação possa ser tomada antes que algo venha acontecer nessa proporção. Mas assim, um prédio é muito complexo, né? A construção de uma edificação. A inspeção predial, ela dá conta de observar todos os perigos? Então, a inspeção predial, ela pode ser vista como uma associação ao nosso corpo humano. Assim como o nosso corpo tem vários órgãos, como coração, veias, ossos, músculos e pele, o mesmo existe na edificação, com a tubulação, ferragem, concreto, piso e pintura. Nosso organismo humano, assim como o sistema de um prédio, funcionam de maneira bem dinâmica. E um exemplo prático do que é a inspeção predial associado a esse contexto da saúde humana é aquele incômodo que a gente sente quando tem uma cárie no dente. Se olharmos superficialmente, não saberemos a proporção, mesmo que estejamos convivendo com aquela dor chata por muito tempo. Mas quando vamos ao dentista, finalmente podemos ser surpreendidos com a necessidade de fazer um canal. Assim também acontece quando falamos dos elementos estruturais de uma construção. Isso nem sempre está visível, né? O sintoma aparente de uma mancha em vigas e pilares, ou laje, por exemplo, pode ser entendido como a necessidade de fazer uma nova pintura, que é uma ação que atende momentaneamente à estética. Porém, quando visto na inspeção predial por profissional com capacidade de prospecção de patologias, pode ser percebido com real proporção, principalmente no que se refere à saúde e segurança das pessoas. Existe um órgão que regulamenta ou que seja responsável pela inspeção predial, um órgão governamental ou uma agência reguladora? A inspeção predial possui diretrizes e procedimentos que são definidos pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas.
a partir da norma NBR 16.747. Tudo isso para poder padronizar as atividades de inspeção predial e também, entregar o melhor resultado para o gestor da edificação. E quais são os tipos de prédios que devem passar pela inspeção predial, Débora? Podem ser edificações de uso residencial, mas também comercial ou industrial, além de instituições públicas, como escolas. E quais são aí os principais focos dessa inspeção? A principal abordagem, e foco de prospecção das patologias está no que se refere à segurança, habitabilidade e sustentabilidade, que podem ser interferidas diretamente quando se tem infiltração, vazamento na piscina, caixa d'água, rachaduras, fachadas com pastilha solta, problemas no sistema de gás, incêndio e outros que podem agravar a condição da segurança e provocar interdições e grandes reparos. Então, a ação do profissional é verificar na inspeção predial quais são os sintomas que estão ali na construção e apresentá-los por ordem de prioridade, o quanto existe um risco para o bom uso e funcionamento de todo o sistema. Débora, qual é a periodicidade que essa inspeção predial deve ser feita em cada edifício? Regularmente se faz necessário verificar o estado de conservação e funcionamento da edificação para que sejam tomadas decisões quanto às atividades de manutenção. E à medida que o prédio vai envelhecendo, menor o tempo de intervalo entre uma inspeção e outra, sendo que a periodicidade de realização da inspeção predial é definida de acordo com as leis e regulamentos vigentes, bem como a eventual recomendação do profissional da inspeção. Então, existem aí leis específicas determinando essa periodicidade em algum lugar? Como é o exemplo de várias cidades no Brasil, desde o estado do Pará até São Paulo, que possuem leis municipais em vigor para a realização de inspeção predial, que é também conhecida como auto-vistoria. Então, a definição de quantos anos deve ser para realizar uma inspeção varia de acordo com o município e também com as características de cada edificação. Débora, os prédios mais antigos, eles apresentam sempre maiores problemas do que as edificações mais novas, construídas mais recentemente? As exigências das construções mais antigas não se comparam com as exigências das construções de hoje. O rigor dos dias atuais é maior e resultam em obras melhores, inclusive quanto à orientação sobre a realização de manutenção regularmente. Isso repercute diretamente em seu desempenho e nos problemas construtivos, visto que não existiam no passado as mesmas tecnologias que temos no mercado hoje, gerando grandes problemas. E quando é que esses problemas geralmente acontecem? Em que momento? Na obra, depois de muitos anos? Como é que é? A edificação é alvo de irregularidades em todas as fases no seu ciclo de vida, desde a concepção de projeto, escolha de materiais, até o período de uso. E, embora essa seja uma questão particular de cada prédio, sabe-se que, para que sejam mantidas as condições necessárias à durabilidade, a manutenção é essencial. Débora, quais são os problemas mais comuns detectados na inspeção predial? Com mais frequência se observa problemas relacionados com a estanqueidade, que se refere às anomalias e falhas na impermeabilização, ou seja, há um grande número de construções que carecem de proteção quanto à passagem de fluidos e, como consequência, sofrem com infiltrações, mofo e deterioração da estrutura. Além disso, reforma sem responsável técnico, demolição parcial da estrutura e período de vida útil de projeto ultrapassados podem também ser considerados como problemas nas construções que interferem no seu bom desempenho e que é visto com mais frequência.
A procura pela inspeção predial é mais para imóveis residenciais ou comerciais, Débora? Imóveis residenciais, o que está relacionado à exigência do usuário quanto ao bom desempenho da edificação no período de uso, além da complexidade de compreensão por parte dos proprietários. Quando o assunto é a estrutura do prédio, instalações hidráulicas, gás, incêndio e instalação elétrica, principalmente quem mora em condomínios, tem filhos que usam a área de lazer, como piscina e parque infantil, e requer boas condições de segurança e saúde. Débora, e por que exatamente que alguém precisa fazer uma inspeção predial? Assim como nós precisamos ir ao médico regularmente e fazer aquele check-up, e o nosso carro também precisa fazer uma manutenção, o prédio também requer um check-up. A inspeção predial tem inúmeros benefícios. Além de evitar gastos com grandes reparos, pode auxiliar na revisão de manuais do síndico e proprietário, quando realizada na época de assistência técnica da construtora. Além de preservar a garantia da construção, pode também ser utilizado em estudos de valorização e modernização da edificação. Tem algum benefício econômico também se fazer essa inspeção? Muito relevante também é que a inspeção predial auxilia na compra, venda e locação de imóveis, alertando para eventuais necessidades de reparos importantes. Além de tudo isso, a inspeção predial pode reduzir o prêmio do seguro do prédio. Então, existem inúmeros fatores que podem ser considerados no momento da contratação de uma inspeção predial e na realização regular desse tipo de atividade em sua edificação. Muito obrigada, Débora.